você que é advogado, que está saindo da faculdade, que é bacharel em direito, como iniciar nesse mercado, Andréia? Como advogar para condomínios? Existe uma pergunta que sempre me fazem. Andréia, eu já enxergo que existem condomínios em todo lugar na minha cidade, até uma cidade que era pequena e que agora realmente as casas estão sendo trocadas por condomínios, por empreendimentos por todo lugar. Gente, esse é um cenário muito comum em todos os lugares do Brasil. Então, você que é advogado, que está saindo da faculdade, que é bacharel em direito, como iniciar nesse mercado, Andréia? Como advogar para condomínios? É sobre isso que eu vou te falar. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai receber conteúdo de condomínio prático, tudo sobre direito condominial de forma descomplicada, objetiva, para que você comece realmente nesse mercado gigante multibilionário. Então, pessoal, como advogar para condomínios? Olha, eu sempre faço uma comparação quando a gente desce, quando a gente está num voo, né? Ou que você tem uma visão, às vezes até numa foto, e você enxerga aquele mar de condomínios assim, né? Aquela quantidade infinita de condomínios. Existe uma primeira coisa que eu quero te dizer sobre como advogar para condomínios, que é o seguinte: o que você enxerga quando você olha essa quantidade de condomínios que tem na sua cidade? Você acha que os condomínios são todos iguais? Você enxerga que, nossa, eu quero começar a advogar para qualquer desses condomínios? Esse é o primeiro ponto que eu quero te dizer, porque eu sempre falo que a sua advocacia, mesmo você que está começando do zero, ou você que já vem da advocacia, que já vou falar mais tradicional, que você saiba desde já que você enxergar os condomínios da mesma forma, isso não faz da sua advocacia estratégica. A advocacia estratégica é, na verdade, você ter uma visão que vai acelerar, que vai te trazer, né, para mais o caminho, para ter resultados logo, mais assertivo em todos os aspectos. Então, primeiro ponto, os condomínios não são iguais. Se você deseja atuar no mercado de condomínios, se você deseja advogar para condomínios, eu quero te convidar desde já para que você caminhe pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua rua e já busque identificar pontos similares ou diferentes dos condomínios da sua rua. Por exemplo, certamente você pode ter condomínios que são menores, que são mais íntimos, que aparentemente não tem uma área de lazer grande. Você também consegue identificar se aqueles condomínios eles têm uma fachada mais moderna, se eles são mais novos, ou se eles são condomínios mais maduros. Eu não falo antigos, né? Porque se tem algo que é verdadeiro, é que os condomínios não acabam, né? Diferente das outras áreas do direito, por que esse mercado, por que é tão bom advogar para condomínios? Porque independente do momento que existe no condomínio, se é um condomínio em lançamento, se é um condomínio em implantação, se é um condomínio recentemente entregue, se é um condomínio com mais de 5 anos, de mais de 10 anos, condomínios mais maduros, o condomínio não tem prazo de validade. E em todos os casos ele precisa de você, advogado. As demandas, elas não são somente numa implantação, não são somente também no período pós-garantia da construtora ou da incorporadora. É muito legal que você tenha esse olhar estratégico desde o início. Essa é a primeira forma de você advogar, você entender que condomínios não são iguais. 2, olhar de forma estratégica e crítica para os empreendimentos. O que você consegue identificar de características similares, de padrão, por exemplo, na sua rua, no seu bairro, numa região que você deseja atuar, certo? E ali você vai identificar características, o padrão econômico, o acabamento do condomínio, né? O material construtivo, a simplicidade da construção ou não. Se aquele condomínio também é residencial, se aquele condomínio é comercial, se é um condomínio misto, se é um condomínio muito grande, se é um condomínio mais intimista. Se você está falando de um condomínio essencialmente residencial, de ocupação, ou se você pode estar falando também de um condomínio com perfil de veraneio, que as pessoas vão mais no final de semana, enfim, tem aquela locação de curta temporada ou locação periódica. Tudo isso é importante. Você pode ainda identificar o condomínio, se o condomínio tem pool, né, pool hoteleiro, se ele tem características de muitas conveniências. Tudo isso, é claro que existe uma jornada. Quanto mais você
entrar no mercado para advogar, mais você vai identificar características e desenvolver sua visão estratégica. De qualquer forma, é muito importante você ter esse olhar. Condomínios não são iguais, o que eu posso identificar de características no condomínio? Para que tudo isso? Porque justamente pelos condomínios não serem iguais, as demandas do condomínio, elas também não são iguais. A utilidade do seu serviço, do seu advogar, né, de você realmente caminhar nesses empreendimentos, varia de acordo exatamente com essas características. Ou seja, a sua advocacia precisa ser estratégica. Além disso, eu quero te falar que a advocacia de condomínios, ela vem de uma advocacia mais tradicional. Não é muito comum, não era, né? Agora cada vez mais, muito comum que você tivesse advogados que desejassem atuar na faculdade. Nossa, eu quero advogar para condomínios. Ou ainda até o direito imobiliário. Eu, por exemplo, né, tenho 15 anos de formada e há 15 anos que eu atuo no mercado de condomínios. Inclusive deixei o serviço público para viver disso aqui. Então tem mais vídeo aqui no canal, você pode ver sobre isso, conhecer um pouco mais da minha história e a minha paixão por esse mercado. Então, a advocacia de condomínios, ela nasceu tradicional um pouco lá atrás, né? Justamente porque as demandas sempre existiram, os condomínios sempre existiram. Os condomínios não são novos, né, tão novos, de uma década, de 2 décadas. Essa forma de morar, de se organizar em condomínio já é um pouco mais, né, mais madura. Só que não existiam especialistas. 2 coisas aconteceram com essa advocacia que nasceu lá atrás. Primeiro, advogados de outra área que vieram se aventurar no mercado de condomínios e que deu muito certo por muitos anos. Então, continuavam a atuar em paralelo à sua outra especialidade e faziam cobrança de inadimplentes, assessoria jurídica, participação em assembleias, contencioso. E, por outro lado, poucos escritórios realmente começaram a se especializar, passaram a se especializar no direito condominial e na advocacia tradicional. Esses escritórios são as referências que você tem mais antigas, né, mais maduras no mercado condominial. Só que os condomínios mudaram. Existe um movimento constante, uniforme e que não tem fim de ocupação das cidades, dos lugares, através dos condomínios. Hoje, as pessoas não moram mais em condomínios porque elas querem, na verdade, elas não podem morar numa casa, porque elas não podem ter uma piscina e no condomínio podem. Hoje você tem condomínios de altíssimo padrão, de super luxo, mas com valor econômico maior, inclusive, do que casas na rua, né? Ou seja, por diversas conveniências, segurança e outros aspectos das cidades modernas, enfim, do movimento urbano, faz com que as pessoas desejem cada vez mais morar nos condomínios. E as incorporadoras, elas também estão atentas cada vez mais a esses padrões, né? Altos padrões, padrões econômicos, padrões médios, e tudo isso é o seu servir. E por conta dessa evolução, existe uma nova advocacia no mercado de condomínios. Então, se você deseja atuar, se você deseja advogar, você já sabe que condomínios não são iguais. Qual o olhar crítico que você vai dar para esses empreendimentos? O que você já identifica de características? Eu sempre falo que a sua advocacia, para ser empreendedora, para ser autônoma no mercado de condomínios, que é o que eu desejo para você, ela tem que nascer certa. Você tem que se acostumar a desenvolver um olhar estratégico para esse mercado. Fora isso, você tem dois caminhos, é o terceiro ponto. Você pode seguir com essa conotação de uma advocacia mais tradicional e com uma nova advocacia. Uma advocacia que vem se preparando e vem crescendo junto com esse mercado multipotencial e multidiversificado que são os empreendimentos, os condomínios edilícios, né? Não somente eles. Aqui na advocacia tradicional, e tá tudo bem sobre isso, ela não morreu, ela continua, só que o que a gente tem além do tradicional? Vou falar isso para você. Aqui na advocacia tradicional, você, na verdade, tem a assessoria jurídica dos condomínios, né? Que é excelente, é uma das formas de você atuar. Você tem carteira de cobrança inadimplentes, né? Que você pode atuar juntamente com assessoria jurídica,
de partido, mensal, ordinária, você ter um acompanhamento mensal para o condomínio, ou você trabalhar somente com a carteira de cobrança, ou seja, aquelas unidades inadimplentes que deixam de pagar a sua cota condominial e que contam com a expertise jurídica, né, de um escritório específico, especializado, expert em cobranças extrajudiciais e judiciais de cotas condominiais em atraso. Fora isso, você pode ainda atuar de diversas outras formas no contencioso judicial, ou seja, somente se não tem nada de errado, você amar o contencioso, você gostar, né, de atuar junto ao judiciário. A advocacia moderna, a advocacia mais atual, ela na verdade, e é essa que eu tenho assim, eu posso te dizer que dentro de tudo que eu faço, da atuação 360, do método 360, né, que é o que eu compartilho com tantos alunos, eu posso te dizer que o que muito ajuda é você ter uma advocacia, um olhar extrajudicial. Então, na nova advocacia de condomínios, você tem um olhar muito extrajudicial. Por quê? Justamente como você tem muitas novas oportunidades, serviços, tipos de empreendimentos, formas de você servir, tipos de clientes, se você depender somente de sentença do judiciário ou se você ficar ali preso somente a contratos, talvez isso não vá te trazer liberdade e você não vai conseguir expandir. Então, é muito legal o terceiro ponto de como advogar para condomínios é que você, de alguma forma, identifique peculiaridades no seu serviço, naquilo que você quer fazer nesse mercado. Andréia, eu gosto, realmente, eu tenho alguma experiência, eu me interesso por atuar com a cobrança. Andréia, eu gosto, eu acho muito legal, quero atuar com assessoria jurídica. Olha, eu tenho, na verdade, gosto muito, tenho um perfil nato de liderança. Eu gosto muito da parte de gestão de condomínios. Quem disse que o advogado não pode trabalhar com gestão de condomínios? Ou você tem um universo de consultorias, universo de dentro da advocacia extrajudicial. Ou seja, eu sempre falo que existem pelo menos 17 formas de serviços que você pode prestar ao mercado de condomínios. Se você deseja atuar, certo? Então, empreendimentos não são iguais. 2, analise de forma crítica o que você enxerga desse mercado. 3, tente ter, né, pelo menos uma ótica de que existe uma advocacia mais tradicional, que vem com o tempo, né, com o acompanhamento do mercado e que basicamente ali tem 3 ou 4 tipos de serviços aqui e existe um mar de oportunidade da advocacia extrajudicial que pode trazer liberdade, que vai fazer com que você empreenda nesse mercado e que considera vários tipos de serviço, de clientes, de tipos de empreendimento. Ou seja, você tem realmente um negócio na sua advocacia.